Muchachos e muchachas, buenas noches para vosotros, ou não tão buenas assim para quem torce contra a Argentina. Olha quem tá aqui na minha mão, ó. O homem, o The Best da FIFA de 2023, acabou de ser eleito na premiação da entidade máxima do futebol. Tá aqui com a sua camisa 10, Lionel Messi. Na minha mão aqui ele tá um pouquinho deformado. No campo ele beira quase a perfeição. Vou deixar ele aqui do meu lado junto com a camisa da Argentina, né? A nacionalidade que mais se deu bem nessa premiação do The Best em 2023, que acabou de acabar em Paris. E aqui nesse vídeo eu vou dar a minha opinião do que foi justo, do que foi injusto, do que foi incoerente, do que chegou a ser um pouco bizarro na minha visão. E por isso eu peço até que vocês deixem bastantes comentários aqui para a gente poder trocar uma ideia, porque muitas vezes eu falo aqui as paradas, dou minha opinião e vocês têm uma opinião diferente ou concordam, e eu quero ler os comentários aqui. Quem também deixar o comentário, deixa o like. Quem não deixar comentário, deixa o like na mesma, que ajuda bastante, e se inscreve aí quem não se inscreveu. Eu preparei minha colinha aqui para falar dos principais prêmios. Obviamente que eu não vou falar de todos os prêmios, porque senão eu ia passar aqui uma hora trocando ideia com vocês, e a ideia é fazer um vídeo um pouquinho mais breve, tá? Começando por uma incoerência da FIFA, na minha opinião, porque o recorte, né, da premiação, o tempo que a FIFA levou em consideração para premiar o The Best de 2023 é um erro, porque você coloca a temporada 2021-2022 junto com a primeira metade dessa temporada 2022-2023, englobando até o período da Copa do Mundo, que aconteceu no Catar entre novembro e dezembro. E por que a FIFA fez isso? Justamente para beneficiar o seu produto, o seu principal evento, né? A FIFA tem a Copa do Mundo como seu principal balizador e quis englobar, aproveitar o hype do momento, né? Acabou de acontecer, aproveitar esse momentum, como eles falam no futebol, para ir nesse início de 2023 já premiar os seus principais caras e obviamente que a campeã da Copa do Mundo seria o maior beneficiado dessa história toda, exatamente porque a FIFA tem a Copa do Mundo em mais consideração e nesse momento a gente tem uma memória vívida do que aconteceu na Copa. Mas isso é um pouco incoerente, porque você acaba desprestigiando outras grandes conquistas, outras grandes atuações, né? E você acaba meio que distorcendo um pouco o prêmio, porque em outros anos o habitual é você fazer um recorte de 12 meses, né? Ou de uma temporada. E dessa vez os caras abriram uma exceção para englobar a Copa do Mundo. Então a Copa do Mundo está mais viva na cabeça das pessoas do que, por exemplo, a Liga dos Campeões da Europa do Real Madrid, que foi épica, né? Uma conquista histórica, com remontadas, com reviravoltas, com um enredo fantástico, com grandes personagens, e aí posso até citar Karim Benzema, Vinícius Júnior, Rodrigo, que são caras que vão ficar, obviamente, em segundo plano, a conquista em segundo plano, perante ao prêmio da FIFA, que fala de Copa do Mundo, e eu vou falar mais sobre isso aqui, mas essa para mim é a primeira grande injustiça. Daí vocês podem me perguntar, pô, quem vota nisso daí, né? Quem elege cada premiado, né? Ou quem tem voz nessa premiação? A FIFA é um pouco democrática em relação a outras premiações, porque ela consegue dividir em 4 fatias, né? O 100% da votação ela divide em 4. Treinadores das principais seleções, né? Das seleções filiadas, os capitães das seleções filiadas, também os jornalistas dos países filiados à FIFA e também a torcida, né? O público geral, que os caras abrem votação online. Ou seja, você consegue englobar todo esse universo do futebol, pelo menos fica um pouco mais justo para quem vota. Fiz aqui minha colinha, como eu falei para vocês, e vamos começar falando dos goleiros, né? E aí também pode gerar já também uma outra incoerência. Não pela premiação em si, mas pela disparidade do colégio que vota, né? Porque quem vota no FIFA Pro, que é o time da FIFA, ou seja, os principais jogadores, os 11, né? Naquele contexto, não é a mesma fatia que vota para o goleiro The Best, né? Então o que acaba acontecendo? O goleiro que está na seleção, que é o Courtois, não é o goleiro que levou o prêmio, que foi o Dibu Martínez, goleiro da Argentina, campeão do mundo, tá? Mas tirando essa incoerência, há um erro de leitura em dar esse prêmio ao Dibu Martínez, e mostra que a Argentina foi extremamente privilegiada por apenas um balizador, que é o maior balizador, mas que não pode valer para todos os casos se a gente pegar um recorte de 17 meses, né? E no caso do Dibu Martínez, por exemplo, que bateu o Courtois,
que para mim foi o grande goleiro da última temporada, especialmente na final da Liga dos Campeões da Europa, o Dibu Martínez, ele é um cara que era desconhecido para a maioria do público que gosta de futebol no Brasil. Vamos falar o que é verdade. Ninguém assiste os jogos do Aston Villa, inclusive na Inglaterra, antes da Copa do Mundo, ele era bastante criticado. Confesso, é um cara de personalidade, é um cara extremamente carismático, é um cara que fez uma Copa do Mundo de outro mundo, de outro planeta, inclusive fez a principal defesa da Copa na prorrogação, antes do jogo ir para os pênaltis, né? Argentina e França, na final da Copa, aquela bola que ele pega com o pé do Muani, que leva o time a ser campeão posteriormente. Teve o seu grande papel, o seu grande protagonismo na Copa do Mundo. Mas foi só isso, né? Nos outros meses que englobam aí, nos 15, 16 meses, não bateu o Courtois, e para mim o Courtois deveria ter sido eleito o melhor goleiro, o the best, nesta posição, e não apenas pro time da FIFA em que ele foi eleito, né? Já vamos falar mais do FIFA Pro, mas antes eu separei aqui o Puskás, e aí quem venceu o Puskás foi o Marcin Oleksy, que é da categoria, da modalidade de futebol para amputados. Ele fez um golaço, né? Fez um golaço, um voleio, uma espécie de bicicleta, e é obviamente que todas as dificuldades que esse cara tem para jogar bola, fazer um golaço daquele merece estar numa premiação como essa. Você pode discutir se a modalidade deveria estar, se deveria ser softball, se você abre o leque para muitas outras, mas a verdade, uma vez que ele está lá, o golaço foi bem premiado. O Richarlison fez um golaço durante a Copa do Mundo e talvez venceria o prêmio se o Oleksy não tivesse lá, mas o prêmio tá bem dado na minha visão. E é triste para o brasileiro, né, ver que o grande prêmio da noite que a gente brigou, a não ser a seleção do FIFA Pro, e a gente já vai falar mais dela, foi exatamente o principal gol, né? E faz muito tempo que a gente não vê um brasileiro brigando aí, pelo menos no top 3 dos melhores jogadores do mundo. O Richarlison fez um golaço, até estava torcendo pelo Pombo, mas ele não levou essa. Melhor treinador. E aí, cara, a briga foi boa. A briga foi boa. Eu acho que entre Guardiola, Ancelotti e Scaloni, o Guardiola vai para uma outra prateleira na temporada, né, no recorte da FIFA, especialmente porque o Ancelotti venceu a Liga dos Campeões da Europa da maneira que venceu, e o Scaloni pelo trabalho que fez com a Argentina. E aí, por que eu coloco o Scaloni como vencedor, assim como foi realmente o vencedor do The Best? E aí eu acho justíssimo. O Scaloni fez um trabalho excelente com uma seleção da Argentina que, convenhamos, não era a melhor seleção do mundo a nível individual, mas sim coletivamente arrebentou na Copa do Mundo, e isso teve muito dedo do trabalho do Scaloni, porque ele teve que corrigir esse rio da Argentina, né, diversas vezes, esse percurso da Argentina. Antes da Copa do Mundo, por exemplo, bancando a convocação de jogadores mais jovens, como Enzo Fernandes, como o próprio Julián Álvares, e depois, durante a Copa do Mundo, ele tem que mexer na equipe muitas vezes exatamente para encontrar o formato ideal. Começa perdendo da Arábia Saudita e consegue, no trabalho, reverter essa situação e levar a Argentina a ser campeã do mundo. Então, para mim, o trabalho como um todo, os últimos meses e a Copa do Mundo, coroam justamente o treinador Scaloni, né? Aliás, Lionel também, assim como Lionel Messi. Passando para a melhor torcida, a Argentina ganhou. Aliás, o Tula, né, o cara do bumbo, foi lá tocar. Encontrei esse cara na Copa do Mundo, né? Ele realmente é um dos líderes da torcida, da hinchada argentina, né? Especialmente porque ele já está desde a década de 70 com aquele bumbo para lá e para cá, já é um senhorzinho, foi bonito o momento, tocou o bumbo lá em cima do palco, assim como ele fez diversas vezes comandando a torcida da Argentina, que deu um espetáculo, um show à parte. Quem me segue aí nas redes sociais sabe o que eu elogiei a torcida da Argentina na Copa do Mundo. Os caras criaram a música da Copa, os caras levaram mais de 50 mil torcedores, fizeram bandeiraços e bandeiraços e bandeiraços por Doha, e dentro dos estádios os caras eram realmente uma torcida sul-americana num jogo de Copa do Mundo, empurraram a Argentina para mais esse título, o tricampeonato. Então, justíssimo. Aliás, é um grande prêmio essa, né? É uma grande acerto da FIFA colocar um prêmio para a torcida. O FIFA Pro, vamos lá, que eu tava ansioso para falar sobre isso. Começando por quem não esteve, né? Vini Júnior, para mim, deveria estar na seleção do FIFA Pro. O cara fez uma temporada absurda com o Real Madrid, tem números fantásticos, fez o gol do título
da 14ª conquista do Real Madrid na Liga dos Campeões da Europa e está arrebentando, ou estava arrebentando nesse início de temporada. Tudo bem, chegou só às quartas de final da Copa do Mundo com o Brasil, não fez uma Copa magnífica, fez uma Copa ok, poderia ter sido até melhor, não sei se deveria nem ter sido substituído no jogo contra a Croácia, mas merecia estar nessa seleção. Hoje o Vinícius Júnior é um cara que destoa dentro, inclusive, do cenário de jogadores brasileiros e que destoa também no cenário dos jogadores europeus, e ele não está. E até por isso, segundo informações que vieram da Espanha, o Real Madrid preferiu não mandar ninguém para representar o clube nessa premiação, claramente irritados por algum motivo, e o motivo que os caras apontaram lá na Espanha é a ausência do Vinícius Júnior, né? E aí eu vou para a escalação. Os caras fizeram... Aí é bizarro, aí é outra coisa bizarra, né? Porque isso aqui nem no FIFA, nem no joguinho de videogame resulta, né? Os caras fizeram um 3-3-4, né? Não é 4-3-3, não, é 3-3-4. Courtois no gol, que já deveria ter ganhado o The Best, concordo. Aí uma linha de 3 com um zagueiro só de origem, né? Colocaram o Hakimi de zagueiro pela direita, o Van Dijk no meio e o João Cancelo na esquerda. Ou seja, nem o Hakimi nem o João Cancelo são zagueiros de origem, né? Só o Van Dijk, e os caras colocaram essa linha de 3. Depois eles colocam o De Bruyne, o Modric e o Casemiro, né? Modric e De Bruyne, ok. E o Casemiro é o grande brasileiro desse momento e dessa premiação, exatamente por conta de tudo que ele vem fazendo e construindo nos últimos anos da sua carreira, especialmente agora no desafio do Manchester United. Casemiro é outro patamar. Quando esse cara parar, a gente vai ter a noção real do que ele foi importante para o futebol brasileiro, e espero que ele esteja na próxima Copa do Mundo, porque vai ajudar bastante a seleção, né? É um comandante nato, e olha o que ele está representando para uma das maiores equipes do mundo, que é o Manchester United. E lá na frente, os caras colocaram Mbappé, Haaland, Messi e Benzema. Pô, 4 atacantes. Aí é aquelas coisas bizarras, né? Para mim não tem explicação. Eu acho bizarro um 3-3-4, irreal, e o que é irreal numa premiação de futebol acaba sendo grotesco. Eu não colocaria o Haaland aqui, não fez uma temporada brilhante a serviço do Borussia Dortmund, inclusive sofreu com lesões, fez muitos gols, é verdade, mas não foi brilhante em termos de títulos, e se fosse para tirar alguém, tiraria o Haaland para botar o Vinícius Júnior. Passando para melhor jogador, Alexis Putellas bateu a Beth Mead, e aí foi uma surpresa da noite, né? A Morgan também estava disputando, mas a Beth era a grande favorita para vencer, porque venceu a Eurocopa com a Inglaterra, jogando muita bola, um título importantíssimo a nível internacional, mas com os números da Putellas, ela acabou ganhando, a jogadora do Barcelona, como melhor jogadora. E aí, o melhor jogador, finalmente, falaremos de Lionel Messi, que desbancou o Mbappé e o Courtois. E aí eu acho que, no contexto geral, a premiação ela é injusta por englobar a Copa do Mundo, como eu já expliquei, mas uma vez que você engloba a Copa do Mundo, você tem que levar em consideração que o Lionel Messi fez na competição, e não só nos meses que antecederam a competição, arrebentando com o Paris Saint-Germain. Nos meses anteriores não foi tão bem, mas teve títulos para colocar na sua galeria de troféus, e eu acho que a Copa do Mundo coloca o Messi como o principal favorito, e ele desbanca 2 adversários de peso, porque a Champions que fez o Benzema, que venceu a bola de ouro, né? A Champions que fez o Benzema e a Copa do Mundo também que faz o Mbappé, e o momento do Mbappé dariam luta para qualquer adversário, menos para esse cara, o Lionel Messi, pelo que ele fez com a Argentina. Foi o grande protagonista, não me venha aqui falar que foi o Dibu Martínez. Messi foi o grande protagonista dessa Copa do Mundo, uma Copa do Mundo que faltava na sua galeria de troféus. O discurso dele foi emocionante depois que ele subiu no palco, e você pode até, como brasileiro, falar: eu não torci para a Argentina, mas é difícil, como amante de futebol, falar: eu não torci por Lionel Messi, e é um título justo na sua carreira, um título que coroa uma carreira de um gênio, e agora um The Best para sua prateleira, que também coroa esse momento. Não é justo no sentido de colocar a Copa do Mundo no recorte, na minha visão, mas ao momento que você coloca, você tem que dar o prêmio para Lionel Messi. Senhores, amanhã eu tô indo para a Alemanha, hein? Será que teremos vídeos de lá? Fiquem espertos aqui no YouTube. Um beijo para vocês. Até a próxima.